Oi pra você que tá aí do outro lado, meu nome é Maria. Aqui eu falo do canal de Cigana Marídia, que é a cigana com quem eu trabalho já faz muito tempo. E hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre espiritualidade e como isso afeta algumas pessoas já desde cedo. Eu vou falar de mim enquanto experiência, porque foi o que eu passei, foi o que eu vivi. E vamos ver se algumas pessoas se identificam. Desde já eu peço a vocês que deem um like, se inscrevam no canal, que vamos procurar estar sempre postando novidades, assuntos, coisas que a gente possa conversar, tá? Eu comecei já aos 7 anos de idade, fui praticamente obrigada pela minha mãe, que era uma pessoa já espiritualizada, que já frequentava, e ela viu em mim algumas coisas, porque eu comecei a ver entidades, eu comecei a sentir coisas, e a ter sonhos, e a ter visões, e a ter pessoas que não eram desse mundo me perseguindo. Não, naquela época eu achava que era perseguição, mas não era perseguição. Eram entidades que vinham conversar comigo. Eu tinha uma entidade que eu chamava de avô, porque eu achava que era meu avô, eu achava que era meu avô que estava ali conversando comigo. Só que meu avô não morava comigo, meu avô morava no Nordeste, bem distante, bem longe. E esse senhor, eu me lembro muito bem dele, era um senhor já com uma boa idade, de barba branca, chapéu de palha, e ele era pescador. Ele sempre vinha com aquele cachimbo, fumando, e ele me chamava para a gente costurar aquela rede. E algumas vezes da semana, porque eu me lembro vagamente que eram poucas as vezes que ele aparecia, mas sempre que ele aparecia, ele colocava a rede num preguinho e a gente ia costurando aquela rede, ele ia conversando comigo. Não me perguntem o que ele falava, porque eu não vou me lembrar. E eu lembro que a gente conversava muito, e um dia eu já grande, cheguei na minha mãe, já um pouco maior, e falei pra ela: mãe, meu avô nunca mais veio me ver, por que ele não veio mais me ver? E minha mãe falou assim: ué, mas seu avô nunca veio te ver, ele nunca veio aqui? Eu falei: lógico que vinha, ele vinha sempre me visitar, a gente costurava uma rede. E ela me perguntou: como assim seu avô nem pesca? Não, ele era, quebrava pedra, né? Que hoje ele tá junto com o Papai do Céu, já não tá mais entre nós. E ele trabalhava quebrando pedra, ele era pedreiro e tal. E eu falei: não, meu avô era pescador e ele costurava uma rede comigo. Então foi aí que eu comecei a descobrir que não tinha essa pessoa física comigo, né? E tiveram alguns outros episódios também. Teve um bem engraçado que eu tava com a minha tia andando na rua, ela tinha ido me buscar, as minhas primas e tal, e a gente tava com fome, né? Criança, tarde da noite na rua, que minha mãe tinha que trabalhar e ela foi buscar a gente pra poder cuidar. E a gente estava passando numa rua e tinham colocado um alguidar na rua. E naquela época nem a minha tia, nem a gente entendíamos de nada. Parou aquele carro, o pessoal colocou aquele alguidar ali e as coxinhas tinham um cheiro maravilhoso. E a minha tia foi lá, inocente, e falou assim: nossa, a gente tá com fome, né? Vamos ser nós a receber isso. Só que minha tia não tinha consciência que não podia mexer naquilo, né? E ela distribuiu entre nós, cada um pegou uma coxinha e seguimos o nosso caminho andando. E quando eu fui morder a minha coxinha, eu juro pra vocês, a coxinha mordeu o meu dedão. Sério, mordeu de verdade. E não chegou a arrancar pedaço, mas doeu. E eu gritava muito: a coxinha mordeu meu dedo, a coxinha mordeu meu dedo. E a minha tia: menina, você é louca, a coxinha não mordeu o seu dedo, impressão sua. Então, assim, aconteceram muitas coisas, não só comigo, mas com a minha mãe também, quando começou a receber os guias e a desenvolver a espiritualidade nela. Cada um tem uma experiência diferente.
eu não queria aceitar quando eu fui praticamente obrigada pela minha mãe a olhar cartas, a ver as coisas para as pessoas que a procuravam, porque era muita gente, ela não dava conta. Então, quando ela viu que eu tinha um dom, ela quis ajuda, ela quis que eu ajudasse, ela quis que eu colaborasse ali, e eu só queria brincar. Apanhei muito, né? Me escondi demais dela, fugi muitas vezes dela e cheguei a ter raiva do espiritual porque era uma coisa que eu não queria fazer. E eu fui gostar. Não que eu não gostasse, eu gostava sim de frequentar os terreiros e ver minha mãe nas giras e ver minha mãe ali e ver os guias da minha mãe trabalhar. Mas eu trabalhar eu não queria, porque o que eu queria era brincar, eu queria pular corda, andar de bicicleta, jogar bola como toda criança normal fazia. Mas com o tempo eu fui vendo que a espiritualidade é uma coisa séria e uma coisa bacana, é uma coisa que ela veio para ajudar, que veio para agregar, que veio para auxiliar as pessoas que precisam. Hoje eu estou com 43 anos, comecei a aceitar o meu espiritual praticamente aos 30 e poucos, aí não vou saber dizer bem para vocês qual foi a fase que eu comecei a me aceitar espírita, aceitar as entidades, aceitar que eu via coisas que as outras pessoas normalmente não viam, a falar com algumas entidades e aí através das cartas ajudar as pessoas através de rezas e chás e banhos e tal, e aceitar também críticas e aceitar também, aceitar não, saber lidar com as críticas e com o preconceito que muitas pessoas têm contra o espiritual, né? Nós somos taxados como bruxas, como macumbeiros, como demônios, pessoas que falam com o demônio, e o espiritual não é isso. Hoje eu auxilio muitas pessoas, eu ajudo muitas pessoas e percebo que hoje em dia o ser humano ele é muito carente de ser ouvido, precisa de ouvido. Hoje em dia ninguém está sabendo mais ouvir ninguém. Tudo que se resume na vida é essa caixinha, né? Nós resumimos a nossa vida a essa caixinha que está aqui na minha frente, que eu estou gravando esse vídeo, chamada celular, computador, né? A internet está tirando muito isso de sermos ouvintes e de prestarmos mais atenção uns nos outros. Então, muitas vezes as pessoas me procuram falando que estão com problemas e que precisam de um auxílio espiritual, porque acham que está macumbado, porque acham que está com algum feitiço, alguém está contra e as energias não estão vibrando legal. E muitas vezes não é isso. O que acontece é que o ser humano está precisando ser ouvido, né? Tá precisando ser acalentado de alguém que escute o que ele tem para falar, da dificuldade dele, da vivência dele e dela. Então o espiritual, hoje, depois de muita raiva que eu tive, de vontade de fugir, de me esconder, hoje eu quero aparecer, eu quero que as pessoas me vejam, eu quero que as pessoas saibam e aceitem que as entidades, através do auxílio de Deus, que foi quem nos criou e os criou também. Eu acredito que se Deus não quisesse, eles não estariam aqui, eles não existiriam. Tudo tem um segmento, tudo tem um porquê, tudo tem uma razão. Não existe o mal sem o bem, nem o bem sem o mal. Porque que chato seria a vida se tudo se resumisse à felicidade, né? Flores, a coisas boas. E para ter coisas boas, a gente precisa passar por situações ruins na vida. Então Deus nos criou, fez a todos nós. As entidades estão aí para nos auxiliar, para nos ajudar. A maldade também vem da gente. E se nós fôssemos pessoas melhores, as entidades não trabalhariam tanto fazendo coisas ruins. Porque o guia, alguns guias, esquerdas, principalmente Exu, Pombagira,
Ele trabalha conforme a necessidade carnal do ser humano. Ele foi feito, ele foi criado para atender às nossas necessidades, aquilo que a gente quer de ruim e de bom para o outro. Então, quando você pede coisas boas para aquela entidade, ela vai subir um degrau a mais se você vai junto com ela. Então, quando você pede coisas ruins, você desce um degrau e aquela entidade também vai descer. Então, se precisa estudar o espiritual, é preciso se ter mais informações. Eu acredito que o que acontece com as pessoas desde sempre é falta de estudo, de informação, é falta do passar as coisas mais corretamente, é a falta do se iniciar correto, de forma mais amorosa. Minha mãe me iniciou no espiritual de forma errônea. Ela não me mostrou que eu poderia estar ajudando o próximo com aquilo. Ela fez com que eu acreditasse que aquilo era ruim, que não era legal, que eu não gostava, porque aquilo atrapalhava minhas brincadeiras e por causa daquilo eu apanhava, eu sofria, né? Ela ficava irritada porque ela queria ajuda, e eu a entendo, não vou dizer que ela era uma bruxa ruim, não, ela queria ajuda porque ela estava muito tarefada, muito carregada. Então, naquele momento, ela não tinha um tempo hábil para me explicar, que também não justifica, ela deveria ter. Então, quando a gente é iniciado, as coisas são mostradas pra gente de uma forma negativa, nós vamos levar aquilo para a vida como sendo algo ruim. É negativo, não me faz bem, não vai me ajudar. E eu descobri por mim, sozinha, através dos meus guias, das minhas entidades, que ser espírita, que prestar a caridade ao outro, ser humano, é muito bom. Eu fico muito triste de ver hoje em dia as entidades físicas, né, os espíritas, a sua grande maioria, usando as entidades espirituais, os centros, né, os templos, como forma de ganhar dinheiro, como forma de ter algo que enriqueça seu bolso, quando na verdade nós deveríamos tentar enriquecer a alma das pessoas, o espiritual. Eu não estou dizendo que o dinheiro não ajude, colabora muito, a gente precisa. Uma casa, um templo, ela precisa se pagar, ela precisa pagar água, ela precisa pagar luz, precisa pagar um aluguel, né? Precisa de material para prestar auxílio a outras pessoas. Mas por que tudo isso tem que ser tão caro, né? Por que tem que ser valores imensos e absurdos que muita gente não tem condições de pagar, e quando não se tem condições de pagar, se é dispensado, né? Vai próximo, vamos ver se ele tem dinheiro. Então, assim, tudo isso gera uma negatividade em cima do espiritual, em cima do médium, em cima do padre, em cima do pastor, em cima de qualquer religião que seja usada para fins lucrativos. Isso está muito errado. Então, outras pessoas que não conhecem as religiões, seja ela qual for, ficam achando que somos o quê? Caixa forte, né? A gente está ali só interessado em ter dinheiro, ter dinheiro, ter dinheiro, quando não é verdade. Existem muitas pessoas, muitos pais de santo, muitas mães de santo, muitos espíritas e médiuns e pastores e padres e, enfim, mormons e tantas outras religiões por aí que querem mais, as pessoas querem ajudar, não estão pensando só em seus bolsos, né, em ganhar dinheiro com aquilo, mas sim em enriquecer a alma sua e do próximo. Então eu estou aqui para falar para você que viu, que sentiu, que recebeu o espiritual ou qualquer outra religião de forma negativa, vá se informar, vai estudar, vai experimentar, vai ver que Deus e os guias e as entidades são coisas boas. As energias do universo, elas trabalham a nosso favor. É só a gente querer saber como conhecer, saber como aceitar, saber como ver isso de uma outra forma, não negativa,
mais positivo, que isso vai trazer muita alegria e muita felicidade para sua vida. Eu vou me despedir, acho que eu falei bastante. Vamos ver se fazemos outros vídeos. Como eu já falei lá no começo, se você gostou, compartilhe, deixe seu like, curta o nosso canal, canal Marídia Cigana. Axé, muita luz, muita paz e uma boa vida para todos nós.